Olá, meus amigos e minhas amigas. O ensaio de debate sobre a possibilidade de envio de tropas para a Ucrânia pode ser visto como diagnóstico acerca de uma das principais fragilidades de Kiev, o pessoal. A falta de mão de obra para os combates cria situações como a de um combatente que é obrigado a 2 anos direto de serviço e só 25 dias de folga. Imagina o nível de pressão e estresse que esses caras estão enfrentando. Por causa dessa falta de rotação e de descanso adequado, o moral da tropa está lá embaixo e a motivação então nem se fala. Já há quem evite atender aos chamados para o serviço militar por causa desse tempo de serviço indefinido e que no fim das contas só piora a escassez de pessoal, gerando o cancelamento das licenças de quem já está há anos no front. E é nesse cenário todo que a Ucrânia está se preparando para a promulgação de uma nova lei de mobilização que tem como objetivo chamar até 500 mil pessoas para substituir os 330 mil soldados exaustos e ainda atender a outras necessidades militares. Mas como você pode imaginar, e já comentamos no canal, a proposta de atualizar o quadro legal de mobilização gerou um baita debate com mais de 4 mil emendas propostas pelos legisladores, o que mostra a preocupação geral com a ideia de colocar os mais jovens nessa situação e as implicações para a defesa nacional e para a sociedade. No começo do conflito, tinha muita gente se voluntariando, mas essa disposição vem diminuindo e agora falta recruta disposto. A idade mínima para recrutamento começa aos 27 e a média de idade dos soldados está na casa dos 40, o que acaba dando uma ideia dos desafios demográficos, isso na situação de queda da taxa de natalidade que já vem caindo desde a era soviética. As propostas para baixar a idade de recrutamento encontraram resistência. Está todo mundo tentando achar um equilíbrio entre atender necessidade de defesa e não arriscar demais a economia. Apesar de estar abaixo das estimativas do próprio governo dos Estados Unidos, o presidente Zelensky falou sobre 31 mil baixas militares, o que já mostra o custo humano pesado desse conflito, e os números reais podem ser ainda bem maiores. Com apenas uma fração dos homens ucranianos elegíveis para mobilização, o governo tem o desafio de manter o esforço militar sem desagradar a população ou piorar as condições econômicas. Muitos homens estão relutando em lutar, o que complica os esforços de recrutamento e levanta questões sobre treinamento, duração de serviço e adequação dos equipamentos. A nova lei de mobilização, que inclui um termo de serviço de 3 anos e um treinamento mínimo de 3 meses, tenta tornar o recrutamento mais atraente, permitindo que os voluntários alinhem suas habilidades com as necessidades militares. Mas a lentidão no apoio militar internacional e o racionamento de recursos na linha de frente diminui o entusiasmo pelo serviço. A abordagem do governo à mobilização, que inclui baixar a exigência de idade e impor obrigações de registro, reflete um equilíbrio cuidadoso para atender às necessidades militares e manter o apoio público. A introdução de um sistema de reserva econômica para isentar trabalhadores críticos da mobilização, exigindo em contrapartida contribuições financeiras, acaba gerando um debate sobre se isso é justo e o potencial para dividir esse custo com a sociedade. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, o presidente Vladimir Putin deu uma declaração que tem pautado a imprensa internacional. Ele disse que a Rússia está tecnicamente pronta para uma guerra nuclear e avisou, assim, na lata, que se os Estados Unidos mandassem tropas para a Ucrânia, isso seria visto como uma escalada significativa do conflito. Olha, gente, isso tudo aconteceu bem às vésperas da eleição, que, vamos combinar, todo mundo já sabe que ele vai vencer e vai permanecer mais 6 anos no poder. Putin foi bem direto, dizendo que o cenário de guerra nuclear não está exatamente batendo à porta e que ele não vê necessidade de usar armas nucleares na Ucrânia. No entanto, deixou bem claro, do ponto de vista militar técnico, estamos prontos. Isso foi em uma conversa com a televisão Rossia 1 e a agência de notícias RIA. Olha o ponto que ele tocou. Se os Estados Unidos colocassem tropas americanas em território russo ou na Ucrânia, a Rússia encara isso como uma intervenção. Pois é, Putin falou que nos Estados Unidos tem gente que entende bem das relações russo-americanas e da questão do estrangulamento estratégico. Ele, que é peça-chave da maior potência nuclear do mundo, também jogou no ar um aviso nuclear, mas ao mesmo tempo ofereceu diálogo sobre a Ucrânia como parte de um novo desenho da segurança europeia pós-Guerra Fria.
Não há dúvida de que a guerra na Ucrânia provocou a maior crise nas relações da Rússia com o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. E a retórica nuclear já foi usada mais de uma vez, com Putin avisando que o Ocidente arrisca provocar uma guerra nuclear se enviar tropas para lutar na Ucrânia. E enquanto o Ocidente está tentando apoiar Kiev contra a Rússia, que agora controla quase um quinto do território ucraniano, e se rearma muito mais rápido que o Ocidente e a Ucrânia, Kiev diz que está se defendendo de uma guerra de conquista ao estilo imperial, projetada para apagar sua identidade nacional. Mas a Rússia, por outro lado, diz que as áreas que controla na Ucrânia agora são Rússia. Apesar dessa retórica nuclear, Washington diz que não viu grandes mudanças na postura nuclear da Rússia, mas esses avisos públicos de Putin, que quebram com a cautela extrema da liderança soviética sobre esses comentários, têm causado preocupação. Será que ele usaria armas nucleares? Bom, sobre isso Putin foi bem enfático. As armas existem para serem usadas. Temos nossos próprios princípios. Agora fiquei curioso. Então, quais seriam esses princípios? Bom, ele disse que o uso de armas nucleares está detalhado na doutrina nuclear do Kremlin, que estabelece as condições sobre as quais usaria tal arma. Bom, em resposta a um ataque usando armas nucleares ou outras armas de destruição em massa, ou o uso de armas convencionais contra a Rússia. Então se atacarem a Rússia com armas convencionais, ele pode responder com armas nucleares? Sim, desde que o ataque com essas armas convencionais coloque a existência do Estado russo sob ameaça. A CNN disse que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava preocupada em 2022 que a Rússia pudesse usar uma arma nuclear tática ou de campo de batalha na Ucrânia. Mas Putin disse que nunca sentiu a necessidade de usar armas nucleares na Ucrânia. As preocupações dos Estados Unidos com a Rússia não se limitam à Europa, gente, mas acabam vendo o sucesso de Putin como uma espécie de efeito dominó. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, alertou no início dessa semana que, se o Ocidente não fornecer o apoio adequado para a Ucrânia, Kiev perderá mais território para a Rússia, e que isso encorajaria o presidente chinês Xi Jinping. Note que a grande preocupação dos Estados Unidos não é necessariamente a Europa, mas seu principal concorrente, a China. Burns, ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, disse ao Comitê de Inteligência do Senado que é de interesse dos Estados Unidos apoiar a Ucrânia para permitir que ela chegue a uma posição mais forte antes das conversas. Apesar de dizer que está disposto ao diálogo, Putin olha o Ocidente com desconfiança. Ele disse que não confia em ninguém e que a Rússia precisaria de garantias de segurança por escrito no caso de um acordo. Veja o que ele falou. Não confio em ninguém, mas precisamos de garantias. E as garantias devem ser escritas, devem ser tais que ficaríamos satisfeitos. Gente, enquanto isso, com a proximidade das eleições em Moscou, a Ucrânia aprofunda sua estratégia de tirar Putin da zona de conforto e trazer insegurança para o centro do território russo. Já é o segundo dia em que a Rússia sofre com ataques em sua infraestrutura, com drones atingindo alvos como refinarias de petróleo. Dessa vez, eles causaram um incêndio na maior refinaria da Rosneft, um gigante do setor petrolífero. Segundo o próprio Putin, a intenção por trás desses ataques seria balançar as estruturas da eleição presidencial russa que está chegando. Em Ryazan, que fica a uns 180 quilômetros de Moscou, um ataque de drone incendiou a sétima maior refinaria da Rússia. Chegou a ter relatos de feridos, embora mais tarde tenha sido informado que o incêndio foi controlado. A refinaria teve que pausar suas operações e afetou diretamente duas unidades principais de refino de petróleo. Em Rostov não houve vítimas, mas a refinaria de Novochakitsk também teve que interromper suas operações, estando ainda sob avaliação dos danos. Uma fonte ucraniana ligada ao Serviço de Segurança SBU do país disse que esses ataques fazem parte de uma estratégia bem pensada para minar o potencial econômico da Rússia. Além das refinarias, forças de defesa ucranianas também atacaram com drones uma base aérea russa e um campo de aviação militar na região de Voronezh. Esses ataques em refinarias, que são fontes-chave da renda para a Rússia, têm um potencial enorme para reduzir a produção russa de gasolina e diesel, além de possivelmente elevar os preços. A Rússia até impôs uma proibição de exportação de gasolina por 6 meses, começando em 1º de março. Bom, Putin acusa a Ucrânia de tentar interferir nas eleições presidenciais com esses ataques,
E do lado ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky parece confiante na eficácia de suas ações, destacando o desempenho dos drones em longo alcance. Bom, gente, a insistência do Ocidente em apoiar a Ucrânia, apesar dos riscos crescentes e a rejeição das negociações, sugere uma aposta arriscada na capacidade de resistência ucraniana e na pressão internacional contra a Rússia. No entanto, a sustentabilidade desse apoio é questionável à medida que o desgaste militar e os custos humanos aumentam. A utilização de drones em ataques contra infraestrutura críticas, embora simbolize um esforço ucraniano para impactar a economia russa, não altera de forma significativa o equilíbrio de poder. Essa dinâmica sugere a necessidade de uma abordagem mais estratégica e menos reativa ao conflito, considerando não apenas os imperativos militares, mas também as realidades políticas e sociais que moldam tanto a resistência ucraniana quanto a postura russa. A escalada das hostilidades e as ameaças nucleares, na minha humilde opinião, servem apenas para demonstrar a urgência de esforços diplomáticos robustos para desescalar a situação. Minha análise aqui não está fundamentada em meus princípios morais ou éticos, mas apenas na frieza do realismo estrutural e da geopolítica. A complexidade do conflito requer uma solução multifacetada que reconheça as aspirações de segurança da Ucrânia, ao mesmo tempo que aborda as preocupações de segurança da Rússia, evitando a marginalização ou a humilhação que poderiam agravar ainda mais as tensões. A estabilidade a longo prazo na Europa depende de um equilíbrio delicado entre a dissuasão e o diálogo, reconhecendo que a solução militar para o conflito é não apenas improvável, mas também indesejável devido às potenciais consequências catastróficas e imprevisíveis. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.